Então, gente, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje a nossa live não é das mais felizes, mas é um assunto muito importante. Por que perdemos a vontade de viver? Por que perdemos a esperança a ponto de não querermos mais olhar para a vida? Por que o nosso ente querido perdeu a vontade de olhar para a vida? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, então. O suicídio, ele é algo que traz barreiras sociais. Nem todo mundo quer falar de suicídios, né? A nossa sociedade, falar de morte é algo que não é tão agradável. Apesar da morte ser uma das principais certezas da vida, né? Quando se trata de suicídio, então, é algo ainda mais difícil das pessoas aceitarem, justamente pelo suicídio ter os seus tabus, né? Nós não entendemos o porquê pessoas se suicidam, nós não falamos de suicídios, nós escondemos, nós temos medo, nós temos vergonha do suicídio da nossa família, da intenção de se suicidar, dos conflitos que nós temos ao imaginar que a gente quer se suicidar, né? E muito menos nós nos imaginamos, especialmente quem está bem hoje, cometendo suicídio um dia, ou alguém do nosso lado, da nossa família, cometer suicídio. Então, nem sempre nós estamos prontos para isso. Por quê? Porque a gente não compreende as dinâmicas, né? No entanto, sempre pensamos que nunca vai acontecer com a gente, que nunca vai acontecer com alguém da nossa família. Pensamos que isso é algo distante, longe, e tem alguém com depressão, tem alguém querendo se matar, tem alguém que perdeu a esperança sobre a vida do nosso lado e a gente nem percebe. Nunca imaginamos que nós teríamos de lidar com isso em algum momento, né? E de repente acontece. E quando acontece, quem já passou por isso sabe o tão desafiante que é. Acontece na nossa família. E como lidamos com isso? Imagine a cena. Imagine você, num domingo de manhã, imagine que você ainda mora com seus pais foram para a missa, você e os seus pais só, você é filho único. O telefone toca incessantemente, o tempo todo, toca. Mas por que você teve uma festa maravilhosa de família uma noite antes? E por que você está com o seu celular ali do lado do seu quarto, né? Na sua cama, você pensa assim, bom, essa pessoa está enchendo o saco, não para de ligar, pelo amor de Deus, o telefone de casa toca, e você olha para o seu celular, não tem mensagem, não tem nada, e pensa, não deve ser comigo, deve ser com meu pai e com a minha mãe. E você volta a dormir, e o telefone tocando, um tempo depois, uma hora depois, mais ou menos, você não imaginava que poderia ser algo de ruim, por isso você foi dormir, né? Você estava simplesmente fazendo o que um adolescente fazia no domingo de manhã, queria dormir. Uma hora depois, a sua mãe bate no quarto, na porta do seu quarto, gritando com uma voz trêmula, chorando, um choro de desespero. Você percebe pela voz dela que algo terrível aconteceu. E você nem imagina nesse momento que as ligações poderiam estar tentando te contar aquilo. Você acorda e a sua mãe fala, você precisa se levantar agora, tu tem que te contar uma coisa urgente, aconteceu a pior coisa que a gente nunca imaginava que pudesse acontecer. E conta que alguém muito próximo, um irmão, um tio, um padrinho, alguém da família muito próximo a vocês acabou de cometer suicídio. São 2 minutos que a pessoa ela entra num vácuo. Ela não sabe quem ela não sabe para onde ela vai. É aquele momento que parece que ela está sozinha no mundo. Mesmo que ela está abraçando a mãe naquele momento. E esses 2 minutos parecem 5 horas, né? Passa 2 minutos, parece que não existe nada, você está sem chão, sem palavras, parece um pesadelo, mas você não consegue acordar, você não consegue sair de lá. E alguns segundos depois, esses segundos que aparecem horas, você volta para o momento presente e não sabe o que faz. É impossível, eu só posso estar num pesadelo. Mas não pode, não aconteceu isso. Será que não está no hospital? Será que não conseguiram salvar ele? Será que o ML não se enganou? Será que não está passando por uma catalepsia e as pessoas acharam que ele morreu? Não pode que ele morreu. E a sua mãe olha para você e fala, sim, o suicídio já está feito. Já está atestado. O nosso ente querido faleceu. Você abraça sua mãe sem palavras, né? E não tem nada que você possa fazer para confortá-la naquele momento. Até porque você está com dor também. Você vai tomar um banho rápido, e nesse banho, para que você possa ir lá para o lugar onde tudo aconteceu, você fica pensando, por quê? Como? Estava tudo bem. Por que isso aconteceu? São dúvidas que ficam na mente do parente quando isso acontece. E lá você se perguntando, será que eu poderia ter feito algo diferente? Como eu não percebi nada? Por que ele não me contou nada? Por que ele fez isso com a gente? E aí você sai do banho, pega o seu carro, a caminho do local em que tudo aconteceu, é um vácuo.
Eu já passei por isso, tá, gente? Essa história é uma história que eu passei por isso. É algo inexplicável. No caminho você pensa, não pode ser, não deve ter morrido, eu devo estar sonhando, é uma piada, é uma brincadeira de muito mau gosto, mas quando eu chegar lá, eu vou falar, tchanã, era mentira, é uma surpresa pra você. A gente, no desespero de não precisar passar por essa dor, faz qualquer coisa. E ao chegar no lugar, você vê as pessoas que você mais ama desoladas, inconformadas, contando sobre como o ML e a polícia tratou o corpo do indivíduo, contando que não imaginava que a pessoa ia fazer isso, e não tem nada que você possa fazer para curar a dor de quem você ama naquele momento, porque você também está em dor. E você precisa passar por isso, você precisa encarar isso, e viver essa verdade, e viver essa dor. E quando a gente não tem conhecimento, é muito dolorido. E quando aconteceu comigo, eu não tinha esse conhecimento. Enfim, os dias se passam e você começa a se lembrar dos sinais que essa pessoa te deu. Você começa a se lembrar de sonhos em que a pessoa pedia ajuda, de sonhos em que você ia na casa da pessoa e a pessoa estava morta, e você fala, mas meu Deus, os sonhos vieram me avisar, por que eu não fiz nada? E talvez você comece a se culpar. Frases que aquela pessoa falava que fazem com que você fique se perguntando, será que ela não está avisando? Será que ela não queria me contar pedindo ajuda? Você, gente, que está nesse estado de pensar em se matar, peça ajuda. Fale com todas as palavras. Nem sempre quem está do lado de fora compreende. Mas peça ajuda ainda assim. Está cada vez mais divulgado que nós precisamos ajudar, precisamos ouvir, sem julgamento, quem está pensando em se matar. E se você nunca buscou entender o que leva a um suicídio, você vive um vazio permanente durante muitos anos. A vida fica sem sentido. E aquilo que a pessoa fez nunca ganha um sentido na sua vida. Quando o ente querido chega ao suicídio, queremos saber o porquê. Como assim? Mas a gente tinha um almoço de família, a gente combinou uma viagem para a praia no final do ano, ontem à noite. Por que ele fez isso? Como pode? Ele estava bem ontem. Como assim ele desistiu da vida, da família, da gente? Como pode? Outro comportamento também que a gente sempre faz é procurar cartas, bilhetes, né? Alguma dica que deu algum sentido para aquilo, uma resposta. Alguém que sabia de algo, uma conta, alguém que estava ameaçando essa pessoa, algo que estava deixando essa pessoa com depressão, não importa o que é. Agora já foi. E foi como foi. Nem mais, nem menos, nem melhor, nem pior. Aconteceu na sua família e aconteceu como foi. E agora nós precisamos ser fortes. E aí nós temos duas escolhas. Ou a gente se lamenta a vida toda, porque a pessoa se suicidou, ou a gente fica com raiva, ou nesse sentido, né? Entra num muro de lamentação, que vai fazer com que a nossa vida fique travada. Ou buscamos entender o que leva ao suicídio, para que nós possamos mudar no nosso mindset e na teia familiar aquilo que levou o suicídio. E você que teve alguém que se suicidou há pouco tempo, ou que ainda não conseguiu aceitar o suicídio de alguém, pense nisso. Será que se lamentar está resolvendo? Será que se queixar está resolvendo? Quantas vezes até a pessoa que se suicidou falou, quando outra pessoa antes dele se suicidar falava assim, imagina, nunca vou me matar, que absurdo, se matou, eu não aceito de jeito nenhum. E aí, Deus nos livre, né? Mas chegou a vez dele. Porque tudo aquilo que a gente nega volta a acontecer. E eu sei que imediatamente a gente não consegue pensar, vamos compreender sistemicamente o porquê que o suicida se suicidou. Imediatamente vem aquela enxurrada de emoções. A gente sente culpa, a gente sente medo, raiva, indignação, nós julgamos, nós culpamos. Nós excluímos, nós não aceitamos que isso aconteceu. E aí, por aí vai. E nada disso alivia a nossa dor. Nada disso resolve. Não há volta. Está feito. Precisamos aprender a olhar para isso e dizer, sim, foi assim. Mesmo que doa muito. Pois é assim, o suicídio mexe com toda a emoção familiar. Porque quem não está no suicídio não compreende conscientemente. Agora você vai começar a compreender, né? E o que leva uma pessoa a desistir da vida? Por que uma pessoa chega a isso? O que pode ser mais forte do que o instinto de sobrevivência dela, que mantém ela viva todo dia? Seria medo, culpa, raiva, tristeza, indignação, sentimento de fraqueza, de fracasso? Seria um desejo de pertencer? Seria o desejo de trazer algo de volta? Seria o desespero por algo que não consegue se resolver? É possível a gente reconhecer a intenção de um suicídio? É possível evitar um suicídio? Essa é a grande pergunta. Sim, é possível a gente reconhecer a intenção de suicídio.
A pessoa dá sinais, ela está triste, ela está isolada, ela não quer conversar, ela se coloca em situações onde ela só fracassa, ela só olha para os seus fracassos. E é hora da gente trazer essa pessoa para a vida, sem julgar. Porque se eu percebo os sinais do suicida e começo a julgar, nossa, você tem uma vida maravilhosa, por que você está triste? Isso piora a situação. Vem aqui que eu vou ajudar você a enxergar o brilho da vida novamente. Não, seu otário, por que você não está vendo o brilho da vida? Então muitas vezes, porque a gente não entende, porque a gente está num momento bom da nossa vida, a gente julga e isso só piora. Isso quando o suicida é consciente, mas normalmente o suicida, ele tem uma mente suicida inconsciente. Então quando ele demonstra conscientemente, a gente vai observar tristeza sem motivo, um estado depressivo, desânimo, frustração, mudança de humor, mudança de hábitos. A pessoa fala algo do tipo, eu tenho vontade de enfiar minha cabeça num buraco e ficar lá e esperar o mundo passar. Eu já tive depressão, eu tinha essa vontade. A pessoa fala, eu queria me enfiar no buraco. Eu queria fugir do mundo, eu queria sumir daqui, eu queria desaparecer. Eu não aguento mais essa vida. São algumas condições que demonstram claramente que a pessoa está com depressão e que ela não quer mais olhar para a vida. Só que daí, não adianta a gente falar para a pessoa que ela tem que ficar feliz. Nós devemos olhar ao que trouxe a tristeza. O que fez com que essa pessoa criasse uma dívida que deixou ela triste? O que fez com que essa pessoa atraísse alguém que traísse ela no casamento, que fez com que ela perdesse o brilho de viver? O que fez com que essa pessoa perdesse o emprego e o dinheiro? O que fez com que essa pessoa fosse passada para trás e enganada por outras pessoas a vida inteira para chegar no momento e ela está tão triste a ponto da vida não fluir? O que faz uma pessoa não conseguir satisfazer nenhuma das 6 necessidades humanas? Nós falamos que o suicídio acontece quando nenhuma das 6 necessidades humanas são atendidas de uma forma funcional. Aí a vida perde sentido. O que seriam as necessidades humanas? Segurança ou certeza, ou seja, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho gente que me ama, eu tenho um emprego, eu tenho comida, segurança de que a vida vai acontecer. Variedade, que é eu poder sair, eu poder me divertir, eu poder dar risada, eu poder fazer algo novo de vez em quando, eu poder proporcionar algo para os meus filhos de novo, de diferente. Outra necessidade, variedade, significância, eu me sentir importante, eu perceber o quanto eu sou importante. Se a pessoa não consegue perceber o quanto é importante, ela vai se matar. Conexão e amor, que é eu dar amor para as pessoas, mas como eu vou dar amor se eu não tenho para mim? Se eu não estou conseguindo tomar? Então quando eu não consigo dar amor, quando eu não consigo crescer, quando eu não consigo contribuir, a vida fica vazia. Agora, por que eu atraio situações para que eu não consiga mais satisfazer as 6 necessidades que me fazem ter o brilho na vida? E aí, quando nós estudamos o fluxo do amor nos sistemas familiares, nós percebemos que a própria pessoa desconhece o desejo de acabar com a própria vida. Porque é algo sistêmico. Ela acaba por se colocar em situações que vão levar ela a perder para que ela não tenha atendido as 6 necessidades, para que ela possa morrer. Porque inconscientemente ela quer morrer. Mas como assim, João? Fique comigo, eu vou explicar. Existem padrões, dinâmicas ocultas que se não forem entendidas, se não forem trabalhadas adequadamente, dão indícios a uma tragédia. Dão indícios que algo trágico vai acontecer em qualquer momento. Então nós precisamos compreender esses padrões, e ao compreender como esses padrões acontecem, nós fugimos, nós evitamos esses padrões. E não é difícil. Difícil são as regras que a gente tem, que nos deixam tristes o tempo todo. Compreender esses princípios básicos que regem a vida, que fazem o amor fluir, é um grande avanço na compreensão do comportamento suicida. Pois eles identificam algo que vai além da vontade de tentar morrer, de querer morrer. O suicida, ele quer morrer por amor à família, para mostrar algo para a família. E de acordo com esses princípios básicos, que a gente inclusive explica no Neurovital, o meu trabalho é com base nesses princípios básicos. Eu sempre falo que eu ensino os princípios básicos para a vida fluir, para que você tenha 6 necessidades atendidas, para que você não perca o brilho, para que você não queira se matar. É que eu não fico falando em morte o tempo todo, eu fico falando em outros setores, mas também ajuda o suicida a compreender, a família do suicida a compreender. E esses princípios dizem que nós não podemos ver o indivíduo na família de forma separada. Nós pertencemos a um sistema e estamos vinculados a esse sistema. Estamos vinculados ao que aconteceu hoje, ao que aconteceu ontem, ao que aconteceu nas últimas 7 gerações.
com os vivos e com os mortos. Um sistema familiar, ele é como se fosse uma grande teia de aranha. Então a malha da teia de aranha ela vai se formando, vai se formando, vai se formando. Imagina que cada ponto de encontro da malha é um membro da família. E que cada linha de malha é o destino, as escolhas, a vida, o que esse indivíduo fez na vida. Cada ponto da malha dá sustentação para a malha toda. Se eu tiro um ponto, toda a malha vai ter que se readequar. Então, um sistema familiar é como uma teia de aranha, e a malha dessa teia de aranha, quando todos pertencem em nosso coração, a malha fica forte. E dificilmente alguém precisa cometer suicídio. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Fiquem comigo. Quando a gente exclui, quando a gente julga, a gente está arrancando um ponto. Eu sempre falo, né? Eu nunca tinha falado da teia de aranha. Foi uma alusão que eu desenvolvi hoje. Eu sempre falo assim, que o sistema familiar é um conjunto de elementos que estão interconectados. Quando um se movimenta, todos se movimentam. É mais ou menos assim. Uma malha de teia de aranha, se eu puxar uma parte da malha de teia de aranha para cá, toda a malha fica mais fina aqui. Ou seja, quando um membro faz algo, quando acontece algo com um membro, com um ponto de encontro, com um ponto de intersecção que dá força para a malha toda, todos enfraquecem. E existem leis que fazem com que essas pessoas, com que essa malha fique forte, pensando na alusão da malha. Existem leis, existem comportamentos, formas de olhar para a vida que fazem com que a malha da nossa família fique forte e sadia, tá? Ou que faz com que a gente tenha doença. Doença, prosperidade ou pobreza, força ou fraqueza, liberdade ou aprisionamento. E essas leis que fazem a malha da nossa família funcionar e a força vir para que ninguém precise se suicidar, elas implicam em consequências da nossa vida se a gente conhece ou não conhece. E porque as pessoas são analfabetas de como o sistema familiar funciona, elas acabam tendo consequências dolorosas dessas leis por não saberem que as leis existem. É como a gravidade. Se você pega uma criança que está aprendendo a engatinhar agora, ela nunca tinha engatinhado, você coloca ela em cima da cama para engatinhar, ela vai continuar engatinhando e vai cair. Ela não sabia que a gravidade existia. Mas o fato dela não saber que a gravidade existia não faz com que ela não caia se não tem um adulto lá ajudando ela. Só que a criança, porque ela não tem julgamento, porque ela não tem regra, porque ela não exclui nada, ela cai uma, duas vezes, ela aprende, ela não se coloca mais lá. Nós, gente, é tenso, porque a gente quer ser dono da verdade. A gente não quer que ninguém mude a nossa opinião. E a gente acha que as leis são nós que criamos. E daí a gente cai, e cai de novo, e cai de novo, e cai de novo, e cai de novo, vai perdendo o brilho da vida, e a vida não vai pra frente. Então nós precisamos entender quais são as leis que fazem o fluxo de amor chegar nas pessoas para que as pessoas tenham uma vida próspera, porque a vida é abundante, é próspera, a vida é amor. Se essa prosperidade, essa abundância e esse amor não chegam em você, é porque lá na teia tem partes da teia que são fracas, tem partes da teia cortada que estão compensando outras partes. Então aqui mesmo acontece com doenças, com dificuldade financeira, com relacionamento. Existem leis, existem princípios que regem isso acontecendo na nossa vida. E se a gente não conhece, nós sofremos as consequências da mesma forma. Por isso a importância da expansão de consciência. Então cada caso de suicídio, ou qualquer destino difícil, denuncia que essas leis, que essa teia de aranha não está forte o suficiente. Que essa teia de aranha não está conseguindo sustentar a força, a prosperidade, o amor pro sistema familiar. Ou que parte dessa teia de aranha não existe mais. E aí quando parte dessa teia de aranha não existe mais, os outros membros são sobrecarregados. E se eles são sobrecarregados, eles não conseguem cuidar da própria vida. E se não conseguem cuidar da própria vida, não tem brilho, não tem amor, não tem prosperidade, não tem abundância. A vida perde sentido e o indivíduo se suicida. Sempre quando um membro é excluído da família, a teia fica mais fraca. E todos os membros da família irão sofrer consequências. Como que funciona isso, gente? Então existe uma energia, tá? Uma energia que circula no nosso sistema familiar. Quando algo está pendente, quando uma parte, imagina a teia de aranha, cada ponta é uma pessoa, quando uma pessoa é excluída, imagina assim, a força que eu tenho para olhar para a vida vem do meu pai, dos meus avós, dos avós, tataravós. Então a teia veio deles.
Para eu ficar aqui e não cair no abismo hoje, eu preciso tomar a força deles. Mas imagine que um deles está excluído. Então eu tenho menos força. A minha vida fica mais difícil. Imagine que 2 deles atrás estão excluídos. Eu tenho menos força. A vida fica mais difícil. Sem contar que, pensando na teia, né? Se 2 fixações lá atrás são excluídas, a teia se solta. Então a família começa a passar por turbulências. E aí, quando um familiar, algo está pendente, aquilo que está excluído lá atrás se repete aqui. Alguém que ama muito a família, vamos supor que o meu avô foi excluído porque ele batia na minha avó. Pode ser que me torne violento. Porque lembra que eu falei que o desejo de morrer é inconsciente? Eu, inconscientemente, quero ajudar toda a família a olhar, através do meu comportamento, aquela parte da teia que está excluída, para que as pessoas olhem lá. E refaçam aquele ponto, para que a teia fique forte novamente. Só que imagine que o ponto é lá, e eu estou aqui, bem depois. É como se fosse uma criança querendo salvar um adulto. Eu venho aqui, e falo assim, olha, agora eu estou aqui, representando isso daqui para vocês verem, através do meu comportamento, o que falta ser enxergado. Só que quando eu faço isso daqui, eu puxo a teia tudo junto e enrolo a teia. E o destino da família fica muito mais difícil. Uma das leis é a lei da hierarquia. Eu não posso sair do meu lugar. Mas quando eu não... Tudo é inconsciente, por isso que eu falo. Se você aprender essas leis que regem a vida, você sabe como dar lugar para isso sem sair daqui. Agora, quando todo mundo julga, ninguém dá lugar para isso, alguém vai ter que mostrar isso está excluído. Essa minha mão de trás está excluída. E aí alguém vai trazer toda uma consequência junto porque está no lugar errado. Nós precisamos aprender a olhar para o destino da família e dizer sim e obrigado. Só que enquanto eu julgo meu pai porque ele é alcoólatra, enquanto eu julgo meu marido porque ele fez algo de errado, enquanto eu acho que meu avô ter roubado é ruim, enquanto eu julgo o chefe do meu tataravô que maltratou ele, lembre-se, tudo que passou no sistema familiar deu força para vocês aqui. E então a gente sempre fala, né, quando a gente fala de sistema familiar, que os padrões se repetem. Se repetem para quê? Para que cada ponto da teia possa estar vivo. Para que a teia da família seja sustentada. E para que a família sempre seja forte. Então é um padrão que tende a se repetir no sistema familiar. Quando algo lá atrás não está resolvido. Por exemplo, um suicídio. Pode observar que os padrões se repetem. Quando você tem um suicídio na sua família, depois de um tempo você começa a pesquisar a história familiar, você sempre vai achar mais um suicida. Ou pelo menos você vai sempre encontrar alguém que teve uma morte trágica, uma morte repentina, um destino trágico. E aqui eu estou falando de suicídio, mas não necessariamente pode ser o suicídio. Pode ser algo menos ruim. Quando você fala assim, eu nunca vou fazer com os meus filhos o que a minha mãe fez comigo. E aí você repara que está fazendo igualzinho. Por quê? Porque na teia, aquilo que a sua mãe fez na teia, o ponto sua mãe aqui, sustenta a teia. Quando você não olha para o ponto da sua mãe, a teia não está mais sustentada. Toda a família enfraquece. Então, para que esse ponto seja lembrado, para que a família tenha força de novo, você inconscientemente faz igual a sua mãe. Eu não quero me casar com um bêbado porque meu pai era alcoólatra. Você vai lá e casa com um bêbado. Ou você tem um chefe alcoólatra. Por quê? Porque assim você vê de onde veio a sua força. A força que eu tenho para olhar para a família vem do meu sistema familiar. Quando eu excluo alguém, falta uma parte minha. Se falta uma parte minha, a minha vida não vai para frente. Se a minha vida não vai para frente, eu vou atrair situações onde eu enxergo que falta. E por que se repete? Se repete, como eu já expliquei, para sustentar a teia. Oi, Karina. É isso aí. Que bacana, Karina, que você está assistindo. Isso vai te ajudar a compreender algumas situações. Dentro da família, dentro do sistema familiar, para que o amor flua, para que a vida dê certo, isso a gente fala muito no treinamento orbital, eu falo muito nas minhas sessões. Basicamente, 80% do que eu falo é explicando isso. Existem 3 princípios básicos que precisam ser respeitados. O primeiro é o pertencimento. Todos pertencem como são. Os vivos e os mortos. Não é que eu estou falando que o espírito do morto vem conversar com você à noite. É que você é resultado do que o morto fez. Se seu avô foi uma pessoa ruim, ok, é graças a uma pessoa ruim que você nasceu. Se você exclui o seu avô, você exclui uma parte sua. Se seu avô faz parte de uma teia que sustenta a força e o fluxo de amor do sistema familiar e você exclui ele, aquele canal de força não está mais funcionando. Isso vai ser compensado para os outros membros. Todos os membros começam a ter a vida mais amarrada. Aí o suicida é aquele que, por amor a todos os outros membros, através do comportamento dele, ajuda todo mundo a enxergar aquele excluído lá atrás. Aquilo que falta para que a família tenha força. Só que a gente não compreende.
Muitos de vocês, antes de assistir a live, não tinham nem noção disso. Aí tem uma ordem, quem vem primeiro tem o seu lugar, quem vem depois, né? Quem vem primeiro tem precedência. E aí, é um nível inconsciente. Se eu entendo as leis do amor e se eu aplico elas na minha vida, eu não vou sair daqui para tentar mostrar o que meu avô não mostrou. Eu aqui vou falar, olhem pro meu avô. Eu aqui vou deixar em paz o que aconteceu lá atrás. Mas se aqui tem gente julgando o que aconteceu lá atrás, a teia cai. E toda a família perece. E todo mundo começa a ter dificuldade. Aí a pessoa que mais ama a família tenta mostrar aquilo que está lá atrás. Existe um equilíbrio entre o dar e tomar. Quando a ordem de chegada tem que ser respeitada. Não importa o que o mais velho fez, eu preciso respeitar ele. Existe um equilíbrio entre dar e tomar entre as pessoas. É bem simples. Se a aranha começa a fazer teia só por um lado, e toda a sustentação está para um lado, a sustentação para o lado de cá começa a arrebentar. Tem que ter um equilíbrio. Você percebe que é geometricamente calculada a teia de aranha. Então, na vida, nós temos que ter equilíbrio entre o dar e tomar, entre aquilo que a gente recebe, entre débito e crédito, dívida e cobrança. Quem já fez o Love Vital aqui sabe dessas leis, né? E o que seria a identificação? Então, um indivíduo, o que é o suicida? O que são as pessoas que têm destinos trágicos? Não só suicida, mas aqui falando de suicida. Ele se identifica com aquilo que falta todo mundo enxergar. E por amor ele mostra através do seu destino trágico. Todo o excluído clama por ser reintegrado ao sistema familiar. Porque ele quer? Não, porque existe uma alma familiar. Existe Deus lá em cima olhando e falando assim, você é resultado de toda essa teia. Se na sua cabeça você excluir parte da teia, sua vida não vai pra frente. Então a sua mente inconsciente vai querer reintegrar aquele excluído para que a sua teia fique completa. É uma sabedoria oculta humana. Porque a força para os membros da família que estão aqui hoje, a força que você tem para olhar para a vida hoje, vem dos seus anteriores, dos membros anteriores. A sua força, a sua energia, o seu DNA, vem do que eles fizeram. Quando você exclui eles, você exclui a você mesmo. Quando excluímos algo do passado, nós estamos excluindo essa força. Quando excluímos essa força, a vida não vai para frente. E alguém, através do destino trágico, mostra. Precisa? Não. O que precisa é a gente ter inteligência emocional. É a gente entender essas dinâmicas. E como acontece a rejeição? Sempre que rejeitamos, sempre que negamos, quando criticamos os nossos pais, quando julgamos os nossos avós, quando queremos que as nossas tias sejam diferentes, quando esquecemos de alguém, por exemplo, um aborto. A minha mãe teve um aborto antes de mim, mas eu que sou o primeiro. Não, gente, o aborto é o primeiro. O meu pai teve 3 casamentos, mas a minha mãe que é a primeira. Não. As 3 famílias deles antes são a primeira. Tem uma ordem de chegada. Sempre quando algum ponto da teia de aranha que deu sustentação para a vida chegar em você é excluído, vai existir uma compensação do sistema familiar. Assim, alguém por amor irá identificar na sua alma aquilo que está excluído e vai, através da sua dor, muitas vezes, mesmo que ele sofra, ele abre mão de sua felicidade, forçando a família a restabelecer o equilíbrio, a ordem e o pertencimento através de uma repetição de destino. Através daquilo que a gente não aceita. Lembra que eu falei que o sistema é como uma teia de aranha? Cada ponto de encontro da teia é um membro. Cada ponto, cada linha é a escolha, o destino, os padrões daquele membro. Se nós excluímos um ponto, a teia fica fraca. Então, esse membro da família que suicida, ele está mostrando a parte fraca da teia. Para que todos possam olhar. Não precisaria, porque se a gente olhasse e aprendesse a não julgar, aprendesse a olhar para a vida como é. E aí o que acontece? Aí o suicídio se suicida e ele também é um ponto da teia. E a gente fala assim, nossa, que absurdo, se suicidou, que burro, não aceito. Pronto, mais uma parte da teia da família que está excluída. Mais fraqueza para a família ainda, mais difícil ainda. Então, o suicida ou qualquer pessoa que tem um destino difícil na família, que pode ser aquela pessoa que sempre perde dinheiro, que sempre é passado para trás, que sempre está doente, ele mostra aquilo que está excluído. Ele mostra aquilo que quem está excluído passou, fez, deixou de fazer. Porque aquele membro daquele ponto, seja lá o que ele fez, através do destino das escolhas dele, a família ficou forte. A vida chegou até nós. E quando nós excluímos, acabou a força. Então é como se ele estivesse fazendo por aquele excluído. O desejo de pertencer faz com que o excluído queira ser reintegrado na família, mesmo estando morto. Lembrando que não é o excluído, o espírito do morto vindo puxar seu pé de noite na cama. É a teia familiar que precisa estar completa para que
a família mantenha o equilíbrio, para que a família mantenha a força. Então, por isso que o morto deseja estar no coração de cada um da família. E por isso, alguém se identifica com o morto para que o morto possa ser integrado à família. Se uma parte da teia morre, todos ficam em risco, todos enfraquecem, a família começa a sucumbir. Então alguém da geração atual, pelo desejo inconsciente de manter a teia forte, mostra o que foi excluído. É como se fosse uma criança tentando salvar um adulto, eu já falei antes, né? Salvar a teia. E com isso, ela segue os tios, os pais, os avós, um membro que não era da família, mas fez algo muito importante de bom ou de ruim para a família, no seu comportamento. Porque assim ela faz a família olhar através do sofrimento dela aquilo que é um ponto da teia que sustenta a teia, que sustenta a família. E quando ninguém aceita, aí começa os fracassos familiares, os fracassos nos relacionamentos, os fracassos com dinheiro. Daí a pessoa, aí alguém vai ter que mostrar. Mesmo que meu pai foi violento, foi dele que veio a força para a vida. Se eu excluir ele, eu perco força, a família perde força. Então alguém vai tentar recuperar essa força imitando o meu pai. Então o desejo de salvar a teia, o desejo de pertencer, tanto do morto, né, quanto do vivo, a ilusão de que eu vou ser o herói que vou salvar a família, a lealdade a alguém do sistema para que todos, ou a todos do sistema, para que todos tenham força, o amor cego, muitas vezes leva o indivíduo ao suicídio. Isso quase nunca está no nosso campo consciente. Em geral está no nosso campo inconsciente. Aí ele começa a se colocar em situações onde ele perde muito dinheiro, onde ele é traído pela esposa, onde ele trai e se arrepende, onde ele não vê mais saída para a vida. Quando não tem nenhuma saída, ele se suicida. Mas ele cria uma vibração, a gente já falou de vibração em outras lives aqui, ele cria uma vibração para atrair situações onde ele possa mostrar o destino do fulano de tal lá, que é um pontinho que sustenta a rede familiar. Então é necessário a gente conhecer os princípios que regem a vida para não excluir nada. Inicialmente, nós não excluiríamos ninguém. A criança, ela ama todo mundo igual. A criança consegue amar o pai violento, consegue aceitar que a mãe sofre, consegue aceitar que a avó teve um destino trágico, consegue aceitar a morte de alguém. Mas a gente vai crescendo e a gente vai criando regras na nossa mente que a gente acha que só a nossa forma de viver é certa. Que a gente acha que a gente pode julgar, que a gente pode excluir, que a gente pode se achar melhor. E toda vez que eu faço isso, eu excluo um ponto do meu sistema. E toda vez que eu excluo um ponto do meu sistema, o sistema inteiro se enfraquece e alguém, por amor, mostra justamente aquilo que ele exclui. Então, por exemplo, um suicida, ele pode estar demonstrando uma vítima de um agressor. Se lá o meu tataravô matou alguém, é um ponto no meu sistema. É um ponto feio? Mas é um ponto que talvez se uma avó não tivesse matado alguém, meu avô não teria casado com minha avó e a vida não teria chegado até mim. Eu não estou falando que é certo, eu estou falando que é um ponto que deu força no meu sistema. Se eu excluo isso, pode ser que alguém aqui se automate, que é o suicida. Ele é sua própria vítima, seu próprio agressor. E assim ele mostra uma dinâmica que está excluída lá, mas é uma dinâmica que sustentou a força da nossa família. E quem em geral é excluído? Em geral nós excluímos pessoas diferentes. O homossexual, a pessoa do grupo que age diferente, o assassino, o abortado, o doente, porque quando o doente ele fica doente também para mostrar uma dinâmica. E aí, quando a gente não quer que o doente esteja doente, a gente está excluindo o doente. Mas eu não posso querer tratar? Não, eu não estou falando que não é para tratar. Eu estou falando que é para olhar para a doença. E aí tratar. O suicídio, o viciado, aquele que pensava diferente de nós, aquele que torcia para o time diferente de nós, aquele que está fora do padrão da moral. Mas o padrão da moral é só 2% da nossa consciência. A moral e os bons costumes regem só 2% daquilo que a gente faz. 98% está a serviço de trazer a força. E muitas vezes, aquilo que nós, a nossa moral, nos 2% de consciência, a gente julga errado, na verdade, é alguém que já está trazendo algo lá no passado que foi excluído, que garantiu a força para a gente chegar aqui. E se a gente julgar, tem 2 pontos excluídos. Pronto, a rede cai mais ainda. Então a gente precisa pensar, aprender a amar o próximo como ele é, a concordar com o destino e com as escolhas de cada um. Então aí é verificar muitas vezes a dinâmica de que a pessoa quer morrer. Por quê? Porque ela está olhando para o morto, ela está ajudando o sistema familiar a olhar para o morto. Ou uma pessoa, alguém se suicidou aqui agora,
tá? Esse suicídio estava olhando pro morto, ninguém aceita. Aí um tempo depois um filho ou um irmão vai lá e morre também. Não precisa ser suicídio, pode ser uma doença trágica, um acidente de carro, na mesma família. Porque esse irmão que morreu depois, ele estava olhando para aquilo que esse tentou mostrar, mas esse daqui estava tentando mostrar algo lá de trás. E como que a gente faz para incluir tudo? Não julga. Nós precisamos aprender a olhar para a vida como ela é. Lembrando que no caso de suicida, como eu falei, ele não precisa ser um suicida, ele não precisa estar mostrando um suicida lá atrás. Ele pode estar mostrando uma vítima, um agressor. Ele pode estar mostrando alguém que roubou muito. Por exemplo, vamos supor que seu avô roubou muito o sócio dele. Pode ser que seu irmão te roube. E assim, você tem uma dinâmica que ajuda vocês a enxergarem um ponto da teia lá de trás que estava excluído. Então lá no Lua Vital a gente olha para cada parte da teia, para 7 gerações. E dessa forma, aquele que vem apresentando dificuldade constante na vida, nos mais variados setores, atrai essas dificuldades também para morrer, também para mostrar que falta ser visto. Porque quem quer morrer não quer ter sucesso. Então aquela pessoa que está atraindo muito insucesso, muita dificuldade amorosa, ela está olhando para o fundo. Ela não está olhando para a vida dela. Ela está pegando e enrolando a teia, e pior de tudo que ela está enrolando todo mundo junto, mas ela faz por amor. É porque ela não sabe dos princípios básicos da vida. Ela traz dificuldade profissional, financeira, dificuldade de relacionamento, doenças, para que nenhuma necessidade dela seja atendida, para que ela possa mostrar que está excluído. E como que eu posso identificar e evitar isso? Realmente não é fácil, mas também não é impossível. Basta nós estarmos atentos às pessoas que estão à nossa volta. Quando o desejo de morrer é consciente, a pessoa irá agir, como a gente falou antes, com tristeza, com melancolia, com insucesso. Mas pessoas que estão tendo muito insucesso, não precisa esperar ela ficar com depressão e falar que vai se matar. Você pode falar, você está percebendo o seu insucesso? O que você acha de fazer uma terapia? O que você acha de você ir compreender as leis básicas que regem a vida para que você possa se conectar com o sucesso de novo? Porque você percebeu que você está traindo uma coisa ruim? Não precisa esperar a pessoa quase morrer para oferecer ajuda para ela. Ou se você está tendo repetidos padrões no seu relacionamento, faz 10 relacionamentos, todos eram errados. Você está no 20º emprego e nenhum patrão foi bom para você. Você nunca consegue se comunicar com seu pai, já tentou 10 vezes, nunca deu certo. Você está repetindo um padrão. Por quê? Porque você não sabe como o amor flui. Não precisa esperar acabar todas as esperanças para ir lá tomar um remedinho para você esquecer, para você ficar bobado e esquecer que tem problema. A expansão de consciência e inteligência emocional te leva a você a compreender por que essas coisas estão acontecendo e a você conseguir deixar de estar aqui e fazer disso sua fonte de força e não um muro de lamentação e não o antro de exclusão. Se você consegue olhar para isso daqui e dizer, ok, aceito, e já que alguém sofreu aqui, eu vou ser feliz, você não precisa carregar o destino dessa pessoa. Agora, se você julga, se você não aceita o que uma pessoa fez, você vai ter que viver o destino dele. Para quê? Para que aquele ponto da teia te dê força. Quando o desejo de morrer é inconsciente, tem a ver com o sistema familiar, a pessoa vai ter doença, como câncer, depressão, vai estar falindo o tempo todo, vai se colocar em situações onde ela tem perda de dinheiro, onde ela perca a vontade de viver, onde ela perca a capacidade de atender suas 6 necessidades do ego e da espiritualidade. Ela também entende, a pessoa que busca a morte, ela gosta de esportes radicais. Sabe aquela pessoa que anda 180 km por hora sem capacete? Está buscando a morte. Não precisa esperar ela falar quero morrer, ela está buscando a morte, só que ela está inconsciente. Ela está buscando pelo sistema familiar. Alguém no sistema passou por algo trágico, ela quer, né, entre aspas, passar pelo mesmo para que todos os pontos da teia sejam vistos e sustentem a força, o amor e o fluxo e o equilíbrio do sistema aconteça. Quem está olhando para a morte não tem sucesso familiar, não tem sucesso profissional, tem problemas constantes nos seus relacionamentos, tem uma certa dose de tristeza, de melancolia, observa mais as coisas negativas que as positivas, tem agressividade, tem raiva, tem julgamento, tem mimimi. Ai, por que fizeram isso comigo? Essa pessoa, muitas vezes, ela está passando por isso que ela não entende por que fizeram isso com ela, justamente porque ela está reencontrando os pontos do sistema familiar. E aí, quando a gente busca expansão de consciência, nós aprendemos a concordar com o destino e as escolhas de cada membro do sistema familiar. Nós passamos a aceitar com amor. E se nós aceitamos com amor, toda a teia e todos os pontos estão fortes, e aí tudo que precisa fluir em mim, através de mim e nas pessoas, flui. Porque um sistema familiar é um conjunto de elementos que estão em constante, estão interconectados.
uma mudança em um, muda todo. Se você no seu sistema familiar mudar sua forma de ver, você já deixa suas teias mais fortes. Porque quando um membro mexe, toda a teia vem. Então se você mexer para algo bom, para algo de expansão de consciência, mesmo que nem todos olharem, você já fortalece um pouquinho. Então se o seu marido não quer, venha você fazer. Se o seu irmão não quer fazer, venha você fazer. Se o seu namorado não quer fazer, venha você compreender como essas dinâmicas funcionam. E com isso, essas dinâmicas já dão força, né? E o indivíduo tenta mostrar para a família aquilo que falta, aquilo que foi excluído. Aí, a pergunta é, diante do suicida, né? Quais questões estão excluídas do meu sistema familiar? Para qual morto? Ou para qual comportamento o membro suicida da minha família estava tentando mostrar? O que foi excluído do sistema? A criança, o adolescente, por que ele quer... Muitas vezes a criança ela não chega a se suicidar, mas a criança, porque ela recebe muita força dos pais e ela percebe que os pais estão excluindo pontos e ela mostra para os pais através da doença, através de um déficit de atenção, através de uma alergia à lactose, aquilo que os pais estão enxergando. Aí a importância dos pais buscarem expansão de consciência. Com quem os nossos membros, os nossos entes queridos estavam identificados? Por quem eles queriam morrer? Então, se você tem um membro da família com essa dificuldade, com vontade de morrer, que tem dificuldade na vida, ou se talvez você é um membro, agora você compreende o porquê que a vida deveria estar maravilhosa, eu faço tudo e nada dá certo. Ou mesmo, a vida está maravilhosa, eu não sei por que eu quero me matar. É porque existem compensações de coisas que estão excluídas. E nós precisamos dar lugar para isso novamente. Talvez agora você entendeu porque a vida é boa, mas você sente vontade de morrer. No fundo, o seu instinto não quer morrer. No fundo, você quer olhar para a vida. Mas existe algo mais forte do que a sua consciência. Só 2% das nossas reações são conscientes. Saiba que existem outras formas de você olhar para os pontos excluídos da sua teia familiar. Você pode olhar para tudo isso através do amor, não através da dor. Nós sempre vamos ser leais ao sistema familiar. Nós sempre vamos dar um jeito de fazer todos os pontos se conectarem ou pelo amor ou pela dor. O suicida faz pela dor, o doente faz pela dor, a pessoa que perde financeiramente faz pela dor, a pessoa que morre no acidente de carro faz pela dor. Por quê? Porque ela não sabe que existem princípios que fazem a vida fluir. Existe uma forma de você fazer de talvez um sofrimento familiar a sua fonte de força, não seu muro de alimentação. Você pode aprender a dar lugar para o excluído e fazer isto, algo de bonito com isso, e não repetir o padrão. Desde que você dê lugar. Você não precisa dar lugar e repetir o padrão. Você precisa simplesmente dar lugar, mesmo que você não concorde com o que ele fez. Você pode aprender a deixar para os outros membros da família, ao preço e peso que custa para eles, o fato deles não quererem aceitar a glória do sistema e parar de você carregar isso com você. Desde que você compreenda como funciona isso. Senão a sua teia tende a cada vez enfraquecer mais. Você pode sim, você que pensa em suicidar, você que agora sabe que é uma pessoa boa, sabe que tem bom coração, se esforça, se dedica e nada vai pra frente na sua vida e chega ao ponto de se suicidar, agora você tem alguém que compreendeu junto com você que isso é amor. Só que você pode mostrar esse amor de uma outra forma, de uma forma muito mais funcional. Ao invés de demonstrar amor e ser leal, repetindo o padrão, seja leal fazendo da sua vida algo bonito. Seja 10 vezes mais feliz do que o membro da família que foi infeliz. E aí você faz isso por você e para honrar ele. Aí o membro tem o seu lugar, aquele ponto continua tendo força, e você faz a sua parte da teia na história da família. E a sua parte fica forte também. E os próximos membros não terão uma teia fraca. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você chegou até agora, obrigado quem ficou até agora, hoje foi um pouquinho mais, né? Eu posso te ajudar. Me chama no direct, me conta um pouco sobre como você se sente, sobre aquilo que deu errado na sua vida. Talvez seja a hora de você fazer uma sessão comigo, talvez seja a hora de você fazer um treinamento vital, talvez não seja a hora. Eu quero te ouvir, eu quero te ajudar, é minha missão de vida. O meu trabalho, basicamente, além da microfisioterapia que limpa as marcas deixadas pelos conflitos e redistribui a vibração do seu corpo de uma forma funcional, o meu trabalho diz respeito a você entender esses princípios que eu expliquei aqui. Se você faz 3 sessões comigo e recebe 20 horas de vídeo, 12 horas de vídeo é sobre esses princípios, que ajudam você a compreender como dar lugar sem precisar ir lá e carregar nada. Sem precisar virar o sistema. Como eu faço para fazer da minha dor ou da dor da minha família uma fonte de força?
O meu trabalho diz respeito a você entender esses princípios básicos da vida. Essa é a minha missão. Por isso, tantos conteúdos gratuitos. Então você que está assistindo, vai lá no meu YouTube e se inscreva na página. E comente os conteúdos. Porque tem pouca gente na minha página ainda. Mas tudo isso que eu tenho lá ajuda a pessoa a sair dessa cegueira que ela tem, que ela não percebe que ela está indo para o buraco, agindo como está agindo. Então compartilhe esse vídeo. Busque conhecimento. E daqui a pouquinho eu vou deixar uma caixinha de perguntas e respostas lá aqui no meu Instagram sobre depressão. Talvez você queira perguntar alguma coisa, eu posso te responder. É a minha missão. Nem todo mundo vai ter acesso ou quer ter acesso a um conhecimento progressivo como treinamento vital. Mas eu posso te ajudar online. Eu posso te responder. Eu não vivo falando aqui que, gente, perguntem. Ou a gente, na campanha do Setembro Amarelo, as pessoas falam, converse com alguém, converse comigo, eu estou aqui. É a minha missão de vida, ajudar as pessoas. Enfim, gente, se for pensar, tudo tem a ver com amor. Tudo tem a ver com amor fluir em você através de você, com amor fluir nas pessoas através das pessoas. Na verdade, tudo se move pelo amor. Tudo é amor. Só que existem formas funcionais do amor fluir ou disfuncionais. A disfuncional é você ir lá carregar o conflito de alguém e a sua vida ir pra frente. A disfuncional é você julgar. Muito bom, que bacana, Karina. Por tamanha dor que eu passei, sinto alegria no meu coração. Não sei o que aconteceu ali na família da Karina, né? Mas de qualquer maneira, quando eu passo a olhar, quando eu passo a aceitar, a alegria vem no meu coração de novo. Seja lá qual for o destino trágico. Quando eu não aceito, eu rompo o ponto da teia. Se eu rompo o ponto da teia, a vida não vai pra frente. Então, gente, existe uma vida cheia de amor, de abundância, de prosperidade para mim, para você, para todos nós. E se você não está fluindo, é porque você não está sabendo como fazer para esse amor fluir em você. Me procure, venha fazer o treinamento, venha fazer sessões. Deixe perguntas no direct, assista os outros vídeos, que só de assistir o conteúdo gratuito, ele não é tão estruturado. Às vezes você vai para o treinamento, tem toda uma estrutura, onde um leva o outro, e outra parte leva a outra, e você compreende, né? Mas ainda assim, no conteúdo gratuito tem muito conteúdo. Quem já fez treinamento vital sabe que quase todo treinamento vital está na internet. Só que não está estruturado. Se eu quiser que o amor flua em mim através de mim, eu não posso me comportar inocentemente como um bebê que foi engatinhando na cama e caiu. Eu preciso me comportar como alguém que já aprendeu a lição. Que já compreendeu que existem leis que regem. Essas leis eu não vejo, não pego na mão, não sinto, igual a gravidade. Mas eu sei que elas existem e quando eu escolho compreender essas leis, eu não caio mais no chão. E eu deixo um legado para minha família. Então, gente, venha conhecer esses princípios que regem o amor, que levam a vida, que levam a prosperidade em qualquer setor. Ok? Então, gente, aqui eu vou encerrar a minha live de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, compreendido um pouco mais sobre algo mais profundo, que vai além do problema. Ah, se suicidou porque foi traído. Ah, se suicidou porque perdeu o emprego. Ah, se suicidou porque não tinha dinheiro. Não, é porque ele se colocou nessa situação. Se colocou nessa situação porque existe uma teia familiar, tá? Eu vou abrir então a caixinha de perguntas e respostas sobre depressão aqui no Instagram agora, tá? Vou gravar uma story falando sobre isso e vou abrir. Se você tiver perguntas, se você tiver um depoimento, se você quiser contar o seu caso, né? Tem um passo a passo para começar? Tipo um início, meio e fim? Marilúcio, né? Marilúcio, o treinamento Elan Vital tem o passo a passo, do começo, meio e fim, tá? No treinamento Elan Vital a gente tem. Nas sessões também, porém na sessão, para eu explicar isso na sessão, você vai ter que me falar, eu quero trabalhar o suicídio. Aí eu vou falar isso, né? Porque na sessão a gente fala por causa do paciente. Eu falo assim, que a sessão ela é menos profunda do que o treinamento. Tá? O treinamento ele tem fundamentos que levam você a compreender diversas dinâmicas que fazem a vida não fluir. A sessão ela é direcionada. Então, se por seu caso algum dos fundamentos que eu explico no treinamento não é legal, eu não explico. Por isso que eu acho legal a pessoa fazer o treinamento, onde ela entende os fundamentos, e se acaso ela não consegue aplicar os fundamentos da vida dela, aí ela faz uma sessão, que daí a gente consegue encaixar. Tá? Mas sim, respondendo a sua pergunta, Marilúcio, o treinamento Elan Vital, ele traz esse início, meio e fim de como fazer o amor fluir, tá? A constelação familiar, muito do que eu falo vem de Bert Hellinger também, tá? É bem difícil eu constelar, por quê? Porque eu não acredito igual eu não acredito que só a micro resolve, eu tenho curso de hipnose também que só a hipnose resolve, eu também não acredito que só a constelação resolve. O que resolve
é você compreender os princípios básicos. Ontem eu estava fazendo uma live com a Evelyn e eu falei isso, que não é uma técnica para você ser feliz, né? Técnicas resolvem algo pontual. O fundamento faz com que você resolva algo, com que você tenha fundamentação para olhar para a vida e para os problemas e resolver qualquer problema a partir do fundamento. Daí eu fiz a alusão do médico, né? Hoje em dia é muito computadorizada a questão de cirurgia, então vamos supor que o médico vai fazer uma cirurgia por vídeo. E no meio da cirurgia, então a técnica é uma técnica de vídeo, mas o médico precisa saber os fundamentos do corpo humano. Ele precisa conhecer os tecidos, as artérias, os nervos que passam por lá, porque se a máquina estragar, ele vai ter que acabar de fazer a cirurgia manualmente. Então, o médico não aprende técnica, o médico tem que saber de princípios de como funciona o corpo humano. Aí ele consegue resolver qualquer coisa. Então, o treinamento Irovital, ele traz os princípios do que faz a vida fluir. Para que você não se coloque em situações que vão fazer você perder o brilho. Né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, também pode deixar lá no story, que eu vou responder para vocês, tá? Vou abrir daqui a pouquinho. Não se esqueça aí de curtir, compartilhar, de marcar os seus amigos. Vão lá no meu Instagram, no meu YouTube, se inscreva no meu canal, tá? Eu estou começando o TikTok também, eu não sei, porque eu não quero ficar fazendo dancinhas, mas ontem eu fiz minha primeira postagem no TikTok também, se alguém quiser me seguir no TikTok. Então, por quê? Porque esse conteúdo é importante, né? Eu faço com amor, eu não sou o dono da verdade, isso que eu falo não é a única coisa que... Tá? Eu tinha colocado mais 4 pontos sobre suicídio no meu roteiro, mas só esse ponto aqui, que é o mais importante, os outros pontos têm ligação com esse ponto que eu coloquei aqui. Mas enfim, chega uma hora que eu tenho que terminar a live, né? Já deu uma hora de live. Então me sigam nas redes sociais, porque lá sempre dou mais conteúdo. Quem já se sente preparado, já quer fazer um compromisso consigo mesmo de aprender a olhar para a vida, se inscreva na próxima edição do Elo Vital. Aqui no Paraná nós teremos em novembro, em Palotina, e nós teremos uma edição agora em outubro, em Santa Catarina, em Curitibanos, você que é da região aí também, vamos fazer o treinamento. Ok, gente? Então, com amor e por amor, eu me despeço de vocês. Esse conteúdo é feito por um ser humano que está sempre em crescimento, sempre buscando mais. Sim, Débora, vai estar gravado aqui no meu Instagram. Que sempre está buscando mais conhecimento, tá? Não é a única verdade que existe no mundo, mas faz parte daquilo que eu acredito e daquilo que eu tenho feito para ajudar as pessoas. Então, com amor e por amor, eu me despeço de vocês. Obrigado pela atenção de vocês, tenham uma excelente tarde e lembre-se, existe felicidade, existe amor, existe alegria, existe abundância. Se você não está conectado com isso é porque você não está sabendo fazer o amor e a força fluir. Converse comigo que eu posso te ajudar. Forte abraço, até mais, tchau, tchau.